meu entrevistado de hoje será Francisco de Godoy Bueno, sócio fundador do Bueno Mesquita e Advogados. E o tema da nossa entrevista será: liminar judicial proíbe compra de terra por empresa estrangeira no Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, manteve a liminar para exigir que a Bracel, de Singapura, que atua na produção e industrialização da celulose de eucalipto, respeite o limite previsto em lei para a compra de terras brasileiras para estrangeiros, que é de 10%. A empresa, que pertence ao grupo Royal Golden Eagle, RGE, é alvo de uma ação civil pública protocolada na Justiça Paulista pela Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, e também a Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê, a ASCANA. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o doutor Francisco de Godoy Bueno. Doutor Francisco, prazer muito grande ter o senhor novamente aqui comigo. Muito obrigado, Divino. É sempre um prazer poder acompanhar os seus programas e participar das suas entrevistas. Muito obrigado. Doutor, o que exatamente aconteceu nesse caso específico? Bom, essa celeuma da aquisição de terras por empresas de capital estrangeiro, na verdade, do investimento direto em empresas do agronegócio, que, na verdade, o que nós não estamos falando nesse caso da aquisição de terras por empresas estrangeiras, mas uma empresa brasileira que foi constituída com capitais estrangeiros por meio do investimento estrangeiro direto, né? Multinacionais que se instalam no país, tentam, para fazer investimentos, contratam, muitas vezes até com apoio do poder público, contratam trabalhadores que são brasileiros, contratam fornecedores que são brasileiros e que estão tentando produzir aqui e, não obstante, sofreram, nesse caso, no meu ponto de vista, por uma questão meramente concorrencial. Está muito claro nas razões todas que ali é uma questão econômica, concorrencial, de proteção de mercado, de reserva de mercado, que atrapalha, na verdade, o investimento estrangeiro no agronegócio e a internacionalização da nossa economia. Essa internacionalização que o senhor disse, ela até que ponto é positiva e até que ponto ela causa algum perigo para a nossa soberania? Bom, em primeiro lugar, com relação à soberania, eu não vejo que há nenhum problema, né? Em primeiro lugar, porque a soberania não se garante com restrição no investimento. Pelo contrário, o primeiro critério de soberania é o desenvolvimento econômico social, é possibilitar a geração de renda e de empregos, é possibilitar a autonomia do país e a vigência do ordenamento jurídico no seu território, né? Quer dizer, hoje, com crimes cibernéticos, com grandes problemas que nós temos em redes, eu não vejo que a produção agrícola ou a produção de qualquer bem de consumo, de qualquer bem do agronegócio no país, ela afeta a soberania. Pelo contrário, né? Quer dizer, se a gente tivesse uma dependência de bens externos, a gente poderia falar que a agricultura no Brasil seria um fator de soberania. Mas a soberania brasileira está até sendo reafirmada pela dependência que outros países estão assumindo em relação ao Brasil, e pela importância do Brasil no contexto internacional como grande fornecedor de commodities agropecuárias. Então, no meu ponto de vista, quando vêm estrangeiros investir no Brasil, acreditando no seu potencial produtivo, eles estão, na verdade, acreditando na soberania brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro, em permitir segurança jurídica a investimentos. Infelizmente, há situações, muitas vezes camufladas, de interesses comerciais, camufladas sob essas bandeiras, né, que acabam trazendo problemas aí, inclusive para a credibilidade da nossa economia, para poder
receber importantes ou essenciais investimentos estrangeiros. Doutor Francisco, se nós compararmos a legislação brasileira no sentido da permissão de aquisição de terras por estrangeiros, comparado com outros países, em especial países do porte do Brasil para cima, não só de tamanho, mas em termos da economia, como é que funciona nesses outros países? Esse limite é mais ou menos parecido com o nosso? Bom, em primeiro lugar, acho que o Brasil, a potencialidade da agropecuária brasileira, ela é única, né? E essa diferença, que é uma vantagem competitiva do Brasil, ela precisa ser considerada nessa análise. Então, se é verdade que nós temos grandes países, Rússia, China, Estados Unidos, Canadá, que têm grandes porções de terras, como o Brasil, nenhum desses países tem uma grande porção de terras aráveis disponíveis para desenvolvimento agropecuário e que, para serem incluídos no processo produtivo, precisam de grandes investimentos na conversão dessas áreas. Então, quer dizer, essa situação única no mundo torna o Brasil não só potencialmente o celeiro do mundo, mas o destino preferencial para investimentos estrangeiros. Só comparável com a África, né? Quer dizer, que também tem terras aráveis passíveis de desenvolvimento, mas não tem uma estrutura jurídica suficiente para receber investimentos. Os estados nacionais na África ainda têm organização tribal, não conhecem o direito de propriedade. Assim também na China, quer dizer, você tem um regime misto, privado e público, em que as pessoas não têm direito de propriedade sobre a terra. Na mesma situação, a Rússia, a maior parte dos países, a terra é uma terra pública. Mesmo nos Estados Unidos, onde há liberdade do direito de propriedade, as terras aráveis já estão devidamente ocupadas, tituladas e superexploradas, né? Quer dizer, com irrigação, agricultura, quer dizer, há pouco crescimento possível na agricultura nesses países. No Brasil, nós fizemos uma opção em 1850 por reconhecer a propriedade privada sobre a terra. E se a propriedade privada ela é muito importante para o setor, para os produtores brasileiros, para os proprietários de terra brasileiros, é ela que possibilita a atração de investimentos, porque a vinda de empresas ou de investimentos estrangeiros para o Brasil virá não por via de acordos com estados nacionais, como ocorre, por exemplo, na África, em que líderes tribais negociam as terras dos seus povos, mas sim por transações comerciais em ambiente de mercado. É isso que dá segurança para o investidor e é isso que dá segurança para o brasileiro, para o país, de ser um país possível de desenvolvimento, em desenvolvimento, e que vai chegar a esse desenvolvimento na medida em que consiga ter investimento para ampliar a sua produção. A ABAG e a Ascana, que eu já mencionei anteriormente, apontaram abuso na conduta do grupo Bracel. E eles defenderam a necessidade de se estabelecer e garantir o equilíbrio, aspas, né? Necessidade de se estabelecer e garantir o equilíbrio entre o investimento estrangeiro e a soberania nacional. Que equilíbrio é esse que eles disseram? Olha, eu vou ser bem sincero, né? Quer dizer, essa ação, eu tive a oportunidade de estudar esta ação antes da entrevista, ela não é só ela não compactua com a posição institucional da ABAG, em primeiro lugar. A ABAG, a Associação Brasileira de Agronegócio, sempre defendeu o desenvolvimento das cadeias produtivas e, por isso, para nós, causou uma grande surpresa a propositura dessa ação. Segundo, acho que todos esses argumentos vieram de um estudo do PSEG,
órgão vinculado à Universidade de São Paulo, independente, mas vinculado, e que apontou exatamente aquilo que eu disse de uma questão de reserva de mercado, né? Quer dizer, o que eles apontam é que o aumento, o investimento estrangeiro, nesse caso, o investimento da Bracel é o maior, foi anunciado pelo governador João Dória, ou aplaudido pelo governador João Dória, por vários órgãos estatais, pelo próprio governo federal, como o maior investimento privado da América Latina ou do Brasil, se eu não me engano. E claro que esse investimento está transformando a região, está trazendo emprego, renda, está aumentando, está dando viabilidade para fornecedores de materiais de construção, fornecedores do borracheiro ou entregador de pizza, todos estão sendo favorecidos por aquela situação que, como colateral, teve um aumento do preço de terras e de arrendamentos. Ora, se é verdade que teve um aumento de terras, um aumento do preço de terras e do preço do arrendamento, isso é vantagem para a região. Isso quer dizer que a mesma terra está produzindo mais, melhor, gerando mais renda e transformando aquela região, que era uma região pobre do estado, numa região rica. E por isso, se é verdade que algumas empresas, alguns setores que eram tradicionais naquele lugar não geravam essa renda, não geravam essa valorização, e estão sendo, portanto, afetados por essa concorrência, a sociedade como um todo está sendo beneficiada por esses novos investimentos. Então, o que, na verdade, se aponta e se defende com argumento na soberania é a reserva de mercado para setores tradicionais que não geram o desenvolvimento econômico suficiente para concorrer em ambiente de mercado e querem buscar outras salvaguardas sob a falsa cunha do interesse público para proteger os seus interesses individuais. Isso é inaceitável e é uma pena que entidades importantes tenham caído nesse engodo. Doutor Francisco, a compra e a venda e o arrendamento de terras por estrangeiros no território brasileiro, ela está limitada a 1/4 da área de cada município, 25%. E dentro desse espaço restrito, cada nacionalidade pode obter ou deter um máximo de 10% do território. No seu entendimento, o senhor que é um estudioso dessa causa, existe um abuso ou excesso de protecionismo na aplicação dessa lei em termos desse limite? Bom, eu como advogado, lei a gente não contesta, né? Então, a lei realmente de 1971 é essa. E ela estabelece uma restrição ao arrendamento, primeiro à aquisição e depois ao arrendamento de terras por estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas estrangeiras. Eu pessoalmente, acho que nos dias atuais, essa salvaguarda ela não é necessária e, pelo contrário, ela é absolutamente divergente da história do nosso país. Os grandes desenvolvimentos que nós tivemos na agricultura, na interiorização do desenvolvimento, foram com fluxos migratórios e imigratórios. O agronegócio brasileiro tem a potência que ele tem por conta dos imigrantes italianos, alemães, holandeses, japoneses e por aí vai. E por isso é uma falsa alegação de que a atuação de estrangeiros pode ir contra os interesses nacionais. Pelo contrário, os estrangeiros sempre vieram para trazer inicialmente mão de obra qualificada, hoje trazem capitais que desenvolvem a nossa economia e geram para os brasileiros um grande desenvolvimento e bem-estar. Agora,
O que a gente discute nesse caso da Bracel, em outros casos também, é a possibilidade do investimento estrangeiro direto. Então, de empresas estrangeiras constituírem no Brasil subsidiárias ou participarem em sociedades com brasileiros para aquisição de terras. E se é verdade que o parágrafo 1º do artigo 1º equipara as empresas brasileiras de capital estrangeiro às empresas estrangeiras, a Constituição Federal, que é hierarquicamente superior, há muito tempo já revogou toda e qualquer limitação entre empresas brasileiras de capital estrangeiro e empresas brasileiras de capital nacional, salvo aquelas expressamente estabelecidas, como era, por exemplo, o caso das companhias aéreas, que foi recentemente revogado, porque exatamente o que a gente tem hoje é uma liberdade mundial, global dos capitais e uma concorrência global por esses investimentos por cada um dos estados. E é necessário que o Brasil participe dessa concorrência, atraindo o investimento estrangeiro. A Constituição Federal, nesse sentido, favorece o que a gente chama do investimento estrangeiro direto, aquele de longo prazo, e inclusive, garante a isonomia entre o brasileiro e o estrangeiro atuando no país. Então, há, no meu ponto de vista, embora a lei seja essa, uma total antinomia, uma total oposição entre aquilo que estabelece a Constituição como norma fundamental e hierarquicamente superior e aquela visão de 1969, do mundo totalmente diferente que a gente tem hoje, de uma realidade agrícola totalmente diferente do que a gente tem hoje, com essas restrições absolutamente incompreensíveis nos dias atuais. Doutor, o juiz também indicou a existência de indícios da adoção, abre aspas, novamente, de uma estrutura societária abusiva e ou ilícita, fecha aspas, para justificar a concessão dessa liminar. O que levou o meritíssimo juiz a essa conclusão? Olha, eu não conheço o detalhe da estrutura societária, exceto naquilo que foi alegado por uma das partes. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, houve uma má compreensão de uma estrutura de capital complexa, como é o caso do investimento dessa magnitude, e do que pressupunha o juiz lá de Marília, talvez sem conhecimento ou acatando os preconceitos do autor da ação, de como se realizam esses investimentos nessa magnitude. É evidente que para atrair tanto dinheiro, são bilhões e bilhões, acho que, se eu não me engano, quase 60 bilhões de investimento privado, há uma estrutura societária complexa e que se soou para o juiz fraudulenta, talvez seja por falta de conhecimento nessa matéria. Mas eu também não posso afirmar da legitimidade, porque eu não conheço, mas eu acho natural que o investimento dessa matéria envolva esse tipo de estrutura societária complexa, e acho que o judiciário brasileiro, em geral, não está preparado para conhecer esse tipo de estrutura. Claro que o Tribunal de Justiça de São Paulo, especialmente a Câmara Reservada de Direito Empresarial, sim, essa tem bom conhecimento de direito societário, vai poder corrigir esse tipo de decisão e, especialmente, esse tipo de preconceito contra o investimento estrangeiro direto. Com essa liminar, doutor, a empresa fica proibida de comprar novas propriedades rurais, sob pena de multa de R$ 1 milhão por cada novo negócio jurídico celebrado, em desconformidade com essa lei que o senhor já citou aí, de 1971. Essa decisão judicial, ela é passível de recurso? E, se sim, qual seria a justificativa para essa defesa? Salvo engano, a empresa já recorreu. Acho que vamos aguardar o tribunal como é que ele vai entender essa questão. Acho que a grande discussão aí é porque isso envolve algo que já está em discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ADPF movida pela Sociedade Rural Brasileira,
que defende, sempre defendeu a liberdade, em primeiro lugar, o direito de propriedade e, como consequência dele, a liberdade da aquisição de imóveis rurais por quem quer que seja, em ambiente de mercado, por meio de contratos de compra e venda. E se você você defende o direito de propriedade para a venda, você precisa defender o direito de propriedade para a compra. E eu acho que esses precedentes que estão no Supremo Tribunal Federal vão ser fundamentais para dar a diretriz para esse processo em especial e talvez jogar uma pá de cal nessa celeuma. A desembargadora Jane Franco Martins, da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, solicitou que a Advocacia Geral da União, a AGU e a Procuradoria-Geral Federal divulguem os seus posicionamentos sobre o interesse da União e do INCRA nesse processo. Esses posicionamentos, eles já foram divulgados? Não, nesse processo, se eu não me engano, ainda não, mas são posicionamentos conhecidos, né? A Advocacia Geral da União tem um parecer pela vigência do parágrafo 1º, do artigo 1º, o INCRA também, isso inclusive nesses outros processos que eu mencionei em trâmite do Supremo Tribunal Federal. Claro que a circunstância política vem se alterando e acho que hoje o governo brasileiro tem noção da importância desses investimentos. Essa medida judicial, doutor, ela foi a primeira proferida nesse tipo de caso ou há outras decisões antecedentes a essa? Não, há outras decisões, sem dúvida. Em primeiro lugar, do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu mais de uma vez que é possível a realização de investimentos, e havia, inclusive, um entendimento normativo do seu órgão especial que autorizava ou reconhecia a não recepção pela Constituição Federal desse parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5709. Essa decisão do Tribunal de Justiça posteriormente foi cassada por uma liminar do ministro Marco Aurélio, que continua vigente, uma ação civil originária que se processa juntamente com a DPF da Sociedade Rural Brasileira, a qual eu me referi, onde há uma divergência. O ministro Marco Aurélio, que já se aposentou, entendia que seria importante a restrição aos estrangeiros. O ministro Alexandre de Moraes abriu uma divergência e o processo ainda não foi pautado para que se continuasse o julgamento. Eu acho que o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que é semelhante àquele do órgão especial do Tribunal de Justiça, é o mais correto, né? Que a Constituição Federal não permite nenhum preconceito, nenhuma falta de isonomia entre o estrangeiro e o brasileiro, legalmente constituído no Brasil. Hoje se fala muito da Amazônia, existe uma discussão mundial em relação à Amazônia. A aquisição de terras por estrangeiros no bioma amazônico, ele tem o mesmo critério ou existem diferenças e outras exigências? Acho importante mencionar primeiro que o bioma amazônico, em quase 70%, ou mais, talvez 90%, ele não ele é propriedade do Estado, por meio da criação de parques federais, unidades de conservação e territórios indígenas. Então, essa parte, que é uma parte muito grande da Amazônia, ela não está sujeita à propriedade privada, não pode ser adquirida por ninguém, nem por brasileiros, nem por estrangeiros. É propriedade do Estado. Terras devolutas, há uma discussão grande, e a lei hoje é de favorecer a criação de pequenas propriedades que são regularizadas até o limite de 2.000 hectares. Então, para diferentes pessoas, que inclusive muitas vezes não podem nem ser da mesma família, porque senão o sistema do terra legal entende que há uma fraude. Então, é claro que também os estrangeiros vão estar fora disso, ou seriam poucos, né? Exatamente por esse sistema de regularização de terras devolutas. Mesmo as terras regularizadas têm exigência de 80% de reserva legal. Então, quer dizer,
uma porção muito pequena do bioma amazônico seria passível de exploração em regime de propriedade privada. Então, isso é um não problema, né? Em primeiro lugar, é um não problema exatamente pela circunstância fundiária do bioma amazônico e que precisa ser compreendida antes de responder à sua questão. A legislação atual que trata do estrangeiro não trata de uma restrição diferente para nenhuma região do país, nem para a Amazônia. É claro que há uma percepção em relação a isso, há mais uma percepção do que um fato, há mais uma narrativa do que um problema, e essa narrativa vem sendo, por exemplo, trabalhada num projeto de lei do senador Irajá Abreu, que foi aprovado no Senado, e que facilitaria o investimento estrangeiro na agricultura, mas manteria muitas salvaguardas em relação às terras da Amazônia, lembrando que essas restrições só seriam aplicáveis às terras privadas da Amazônia, regularizadas e tituladas. Doutor Francisco, muito obrigado. Eu acredito que o senhor ajudou a esclarecer. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação aqui conosco. Muito obrigado, fico à disposição. Eu entrevistei hoje o doutor Francisco de Godoy Bueno, sócio fundador do Bueno Mesquita e Advogados, e nós falamos a respeito da liminar judicial que proíbe a compra de terra por empresa estrangeira aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário também, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Até o nosso próximo bate-papo.